Começando mais um bate-papo esportivo e nesta sexta-feira à noite, após muitos pedidos, Nani está entre nós, ou Mariane, para quem conhece ela como Mariane. Nani, queria agradecer você ter aceitado participar conosco nessa correria de treinos, de jogos, de viagens, e deixo espaço aberto para você se apresentar a todos. Obrigada. É um prazer para mim estar aqui. Eu tenho acompanhado a entrevista das outras jogadoras também. Eu sou a Nani, né? Mariane Carvalho, jogo basquete pelo Cerrado. Estamos jogando aí LBF, acabei de chegar de Portugal. E acho que é isso. Acho que o resto o pessoal vai saber agora na entrevista. Ô, Nani, a sua história com a bola laranja, com o basquete, como que começou? Foi incentivo familiar? Foi através de escolinha? Como que começou a sua história com a bola laranja? Eu sou de Araraquara. Minha mãe jogava basquete quando ela era criança. E a gente sempre morou na rua do lado do SESI, que é uma escola e é um clube, que hoje tem o time de basquete de SESI Araraquara, mas antes não tinha time, era um clube que oferecia aulas grátis de todos os esportes o dia todo, e a gente morava bem do lado. E aí minha mãe, né, com a gente em casa o dia inteiro, ela falava, ai gente, vai fazer um esporte, vai fazer alguma coisa. Então eu saía da escola, já ia direto, fazia handball, basquete, tênis, fazia polo aquático, eu não sabia nadar, tênis eu não enxergava bolinha. Aí acabei ficando com o basquete, que era mais fácil assim para mim. Meus irmãos também já jogavam. Aí tinha um professor lá, que era o Gil, ele ficava o dia inteiro ensinando basquete, eu ficava no pé dele falando, deixa eu treinar, por favor. E ele falava, não é sua idade. E eu falava, não, mas eu quero. Eu ficava lá recolhendo bola, pegava rebote, ficava enchendo o saco de todo mundo na quadra. E aí, acho que surgiu assim. No começo eu não gostava muito. Sempre que eu ia, que tinha treino, tem que fazer 20 voltas na quadra. Eu já não gostava, eu gostava só de arremessar. Aí depois eu fui pegando gosto, fui jogando mais campeonatos. Aí, com uns 12 anos, eu já gostava bastante. Grande Gil, que foi meu professor também de basquete. Inclusive, a gente foi campeão dos Jogos Interescolares aqui em Araraquara. O Gil tem muita história e é um grande professor também, né, Mari? O Gil, ele não ensinava só basquete, né? Ele sempre falava que ele estava ensinando cidadãos, né? Então, todo mundo acho que passou por ele e teve a vida marcada, assim, tipo, aprendeu disciplina, aprendeu várias coisas que às vezes a gente não aprende só ficando em casa, né? É que na minha época eu confesso também que era um pouco de apelação, viu, Mário? Porque o time que a gente foi campeão interescolar era o time juvenil da Uniara na época, então ficou meio que fácil jogar, né? Entendi. Então, foi facinho. Ô, Mari, eu até pesquisei sobre você, essa escolinha que você fez parte. Você, além do basquete, praticou handball, tênis, futsal, polo aquático. Como que foi para você se identificar com o basquete e ficar no basquete até hoje? Tipo, que eu falei, eu fazia polo aquático, aí não sabia nadar, e tinha que pular, tipo, no polo aquático você não pode tocar o pé no chão, né? Na piscina. E eu sempre fui uma criança muito alta. Então, tipo, eu ficava com o pé no chão e ficava defendendo as bolas lá no gol. E aí o professor falou, mas você tem que nadar, não sei o quê, mas eu não sabia nadar. Aí tipo, falei, não quero mais polo aquático. Aí ia pro tênis. Só que eu tenho astigmatismo, aí não enxergava a bolinha. Mas eu amava tênis. Aí, handball era parecido com o basquete, né? Mas era muito contato para mim, sei lá, tipo, era muita, tipo, a defesa podia agarrar. Aí o basquete foi o que eu mais gostava. E também, tipo, na minha casa, todo mundo assistia basquete. A minha mãe, em Araraquara, a Uniara, né, que nem você falou, era muito famoso. Lotava o ginásio, dava 5.000 pessoas. Eles tinham que colocar um telão lá fora para assistir o jogo de basquete da Uniara, o time masculino. Minha mãe era da torcida da Uniara, então a gente ia ver todos os jogos. Então já foi entrando em mim que, tipo, basquete é um esporte legal. Teve até uma vez, tipo, minha mãe era parte da Uniara,
e eles iam fazer uma homenagem para o Oscar Schmidt, no Gigantão de Araraquara, que é o ginásio lá. E aí, minha irmã que conta essa história, eu não lembro, mas a minha mãe queria muito entrar no jogo, ela foi na portaria e falou, minhas filhas estão participando da homenagem. Aí a gente teve que entrar, tipo, fazer parte da homenagem do Oscar Schmidt, a gente nem sabia o que estava acontecendo, só para ganhar um ingresso grátis, porque realmente, tipo, dava 5.000 pessoas, lotava lá fora, era o point da cidade. E aí acho que eu fui pegando gosto assim. Muito bom. E com pouca referência você foi pegando gosto, né, Mari? Pouquíssima, né? Eu fui bem abençoada de começar a jogar em Araraquara, que na época era tipo... Tinha Franca, né, que era a cidade do basquete, mas Araraquara também tinha um time muito forte, a cultura da cidade com o basquete era muito grande. Ô Mari, e o número 4 na sua camiseta hoje no Cerrado e boa parte dos clubes que você passou, tem algum significado? É alguma data específica, um número da sorte? Quando eu comecei a jogar, eu era sempre a mais nova do time, então eu sempre ficava com toma aí o colete que sobrou, toma aí o número que sobrou. E aí, o meu primeiro time, eu fiquei com a número 8, sem escolher, tipo, caiu aí. Aí, tanto que 8 ficou meu número, eu gostava muito do 8, sempre tentava estar com 8, e coloquei até no meu Instagram, né, que é Nani08, foi aí que começou tudo. Só que aí eu fui pro college, quando eu tinha 19 anos, fui jogar basquete nos Estados Unidos. E não podia... tem uma regra lá que não pode usar o número 8, todos os colleges. Não tem o número 8 para eles. E aí eu falei, ixi, agora? Aí eu falei, quer saber, não vou mais ligar para esse negócio de número. Aí fiquei com a 4, fiquei com a 2, depois fiquei com a 4. E aí agora eu tento sempre pegar a 4, a 2, a 1. Não tem muito esse negócio de superstição, mas eu geralmente fico com a que sobra. Tipo, porque eu vi que não dá para me manter constante, porque eu sempre sou a mais nova, a que tá chegando depois. E aí eu nunca consigo ficar com o número que eu quero. Então, sempre que dá, é a 4 ou a 8. A 8 nunca dá, esquece. Todo mundo pega a 8 de primeira. E aí, então vai a 4, 1, 2, o que der, tô pegando. E você falou da sua passagem nos Estados Unidos, né? Você que foi muito nova para os Estados Unidos estudar e jogar. Como que foi para você esse processo? Sair da sua cidade natal, deixar a família, deixar os parentes, e ir para os Estados Unidos em busca não só do sonho de jogar basquete, mas em busca dos estudos também, que é muito importante. A primeira vez que eu saí de casa, mesmo que eu saí de Araraquara, como eu falei, acho que na primeira pergunta, o SESI ainda não tinha time de basquete naquela época. Então, chegou uma idade, com 15 anos, que eu precisava jogar a Federação Paulista, que jogava que todo o estado joga, que era um campeonato mais competitivo. Então, eu precisei sair de Araraquara para ir para uma equipe que jogasse federação. Então, eu fui para a Americana, que na época era tipo o polo do basquete feminino, o adulto de Americana ganhava tudo, tinha um time fortíssimo. Então, de cara, eu falei, vou para Americana, tipo, tive a oportunidade de ir. Aí eu comecei a ter a oportunidade de ir para a seleção brasileira de base ali, e morava 2 horas de casa. Então, já era difícil para mim, ali 2 horas, mas fui acostumando, me fez amadurecer muito esse tempo. Eu morava numa casa com 9 meninas, com 15 anos, 9 meninas que vieram de fora, inclusive meninas que jogam hoje em dia na LBF, que jogam na seleção. A gente morava todo mundo juntas. E ali eu fui criando maturidade, fui criando responsabilidade de, tem que cuidar das minhas coisinhas, tem que cuidar da casa, porque a gente mora todo mundo juntas, tem que saber conviver com 9 meninas diferentes de mim, que não é tipo a mesma coisa que família, né? Mas acaba virando uma família. Aí joguei em Americana 2 anos, depois a Americana acabou. Aí fui para Osasco, que era o time do Bradesco, que também era um projeto incrível que acabou faz 2 anos, né? Era um projeto incrível, fui morar em Osasco. Aí 4 horas de casa, né? Que Osasco é São Paulo, Araraquara 4 horas. Aí, mas eu já estava mais acostumada. Chegou num ponto que, tipo, eu acostumei mais morar fora de casa do que morar em casa. Então, eu ia para casa, passava uma semana e falava, meu Deus, quero ir embora. E aí, fiquei em Osasco. E em Osasco, eu já estava com 17, 18 anos. Eu tinha terminado o 3º ano e eu falei, eu preciso fazer uma faculdade. Porque eu tô vendo, tipo, as meninas da minha idade se machucando, às vezes
machucando o joelho ou fazendo cirurgia. E elas não têm, tipo, o que fazer. Elas não sabem o que fazer, porque basquete foi a vida inteira delas, tudo. Foi a identidade delas. E eu falei, cara, eu tenho que fazer uma faculdade. Tentei fazer faculdade na Uni Santana, em São Paulo. Então, eu acordava 5 horas da manhã em Osasco, pegava o ônibus, pegava um trem, pegava um metrô, chegava na faculdade e não entendia nada que estava acontecendo na faculdade. E aí voltava, tinha que treinar. E aí eu falei, poxa, eu não vou aguentar 4 anos fazendo isso, sabe? Então, eu larguei a faculdade e aí vi que umas meninas estavam indo para os Estados Unidos, tipo, a Alana estava lá, a Alana que joga no Corinthians. Vi, tipo, várias meninas estavam indo para lá e falei, pô, eu quero muito ir. Falei com a minha melhor amiga, Nicole, na época, e a gente, tipo, combinou de ir juntas e fomos. Tipo, eu não falava inglês, nada. Fiz um vídeo com minhas melhores jogadas, mandei para um técnico lá e o cara me ajudou a ir para lá. Não sabia inglês. Aí fui para um college, tem o college e tem o junior college, que é tipo um ensino técnico que já conta como faculdade. 2 anos só. Então eu fiz esse junior college, aprendi inglês e aí fui para um college maior, que é a Universidade do Kansas, que é uma das maiores faculdades lá, tem muita tradição no basquete. Então aí já estava super acostumada. Então foi tudo uma preparação para foi ficando cada vez mais longe ver a distância de casa. E aí foi bem legal, assim. No começo foi difícil, mas agora acho que valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Algumas coisas também. Não iria para os Estados Unidos com o mesmo técnico que me levou, mas do resto faria tudo igual. E você falou da questão da adaptação. O que foi mais difícil nessa sua ida e na sua adaptação lá? Foi a questão da língua, que você não falava muito inglês? Foi a questão de cultura? Qual foi a sua principal dificuldade de adaptação? Eu acho que, para mim, aconteceu... Acho que isso acontece com todas as meninas, essa dificuldade de adaptação. Mas, para mim, aconteceu uma coisa que agravou um pouquinho mais minha situação no primeiro ano, que fez eu ficar bem mal lá, que foi o cara que me levou, o técnico, ele era brasileiro, e ele mentiu pra gente, falou que a bolsa era 100%, que eu ia chegar lá, eu ia trabalhar, mas para ter o meu próprio dinheirinho. Que eu falava para ele, tipo, olha, eu quero muito ir para os Estados Unidos, mas minha mãe não tem como me mandar dinheiro, tipo, não tem como ela me mandar real em dólar. Então eu tenho que trabalhar lá para ter minhas próprias coisinhas, estudar, trabalhar e jogar. E eu tenho noção disso. E ele falou, não, tranquilo, o college é grátis, você só vai trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Pô, eu cheguei lá, eu tinha que trabalhar para pagar o college. Treinava mais de 5 horas na quadra, depois tinha que trabalhar para dar o cheque para o técnico pagar o college. Além disso, eu ia trabalhar, eu não sabia como fazer as coisas, porque eu não falava inglês e o pessoal... Era uma cidade bem pequena, no meio do Kansas, que é no meio dos Estados Unidos, no meio do milharal. O pessoal não tinha essa de tipo, pô, eu falava, pode falar mais devagar? Eles falavam mais alto, tá ligado? Tipo, eles não tinham noção que, pô, tô falando com alguém que fala outra língua. Não, eles falavam rápido, tava nem aí. Então, para mim, essa adaptação e lidar com essa frustração de ter sido enganada, para mim foi muito ruim. E eu me sentia presa lá, porque eu comprei a passagem em agosto e outra passagem para voltar em maio, eu comprei juntas. Então eu pensava, pô, eu não tenho dinheiro agora para ir embora, tá ligado? Tipo, eu tenho que esperar até maio. Então eu aguentei, mas, tipo, foi bem difícil para mim. Acho que esse agravante foi pior, por cima da língua e tudo, sabe? Mas só aconteceu comigo. As outras meninas que foram não passaram por isso. Foi uma situação minha mesmo. Ô Mari, no basquete masculino a gente sabe e a gente vê os jogos da NBA, os ginásios lotados, a paixão pelo basquete que tem ali no país. Como que é a questão do basquete feminino nos Estados Unidos? Também tem essa grandeza, também tem esse abraço do público apoiando, ou é parecido no Brasil? Está aumentando ano a ano? Eu acho que agora a gente vê que aumentou muito lá, né? Com a Caitlin Clark passou lá, com a Camila Cardoso, que é brasileira, também ajudou bastante na popularidade do basquete lá. Mas na minha época que eu estava lá, ia de faculdade para faculdade. A minha faculdade, o ponto forte era o basquete masculino, que foi campeão nacional e tal. Que teve jogadores como o Embiid, o Paul Pierce. Então,
Lá era tipo, o pessoal vai todo para ver o basquete masculino. Então tinha pouco público feminino. Mas outros colleges, tipo UConn, Universidade de Connecticut, que foi da Paige Beckers, lota. Tipo, lá o ponto forte é o feminino. A gente ia para Baylor, universidade onde saiu a Brittney Griner, lotava. Então, ia de faculdade para faculdade. O pessoal abraça bastante, tem essa cultura do esporte muito mais do que no Brasil. Óbvio que tem muita ainda, tipo, como fala, tipo, pessoas que não gostam de basquete feminino lá, que falam mal, que não vão, que, enfim. Mas lá, acho que eles abraçam bem mais, assim, o Brasil ainda tá crescendo nisso. E a gente vê que a LBF também está ganhando popularidade, está ganhando mais incentivo, está ganhando mais times. Mas lá eu acho que está um pouquinho mais à frente. E a questão do calendário, como que funciona lá? Também é esse calendário doido igual aqui do Brasil, que você tem 2, 3 jogos na semana, ou é um calendário mais espaçado? Não, lá é assim, porque tem que funcionar conforme lá no college, né, que eu digo. Eu já joguei, por exemplo, na Europa é totalmente diferente. Mas, tipo, lá nos Estados Unidos, tem que funcionar o calendário de jogos conforme tem as aulas e tem o calendário da escola. Então, você começa a jogar em novembro e vai até março. E joga 33 jogos, mais ou menos, antes de ir para a pós-temporada, que é os playoffs. Então, de novembro até março, eles tentam fazer um jogo por semana no começo, aí depois entra na conferência. Aí são 2 jogos por semana. Joga na quarta, joga no domingo. Joga na quarta, joga no domingo. Joga na quarta. Por exemplo, assim, pode ser tipo terça e sábado. Mas o calendário é assim. Só que lá, por exemplo, na minha faculdade, a gente tinha mais flexibilidade. Por quê? Joga na terça no Texas e joga no sábado em Kansas. Era de boa, tipo, dava para ir nas aulas, porque na terça a gente saía na segunda com avião particular, chegava lá, dormia, jogava na terça e já voltava no avião particular. Então não tinha que passar, aeroporto, horário de voo do aeroporto, não. Só pegava o avião particular e ia. Então era mais fácil, assim, de navegar 2 jogos por semana, sabe? O pessoal, a gente não ficava tão cansada. Então era mais ou menos assim. E as viagens também eram curtas ou é igual aqui no Brasil, que às vezes você tem que atravessar o país para jogar? Às vezes sim, é que a gente jogava conferência. O máximo que a gente viajava era 5 horas, assim. Também é igual no Brasil, então. Os Estados Unidos também é bem grande, só que aí, o Brasil a gente vai para cima, né, geralmente. Os Estados Unidos vai para o lado. E a maior viagem era do Kansas até Virgínia, que dava tipo 4 horas, mais ou menos. Aí já foi do Kansas para Flórida, que dava tipo mais ou menos isso, mas era bem tranquilo, assim. Porque não tinha essa parte de passar na segurança do aeroporto, de esperar o voo, chegar 4 horas antes, sabe? Então só pegava avião particular e ia. Era bem de boa, era uma vida que eu nunca mais vivi. Não sei se eu vou viver de novo, mas era bem boa, eu aproveitei bastante. Ô Mari, aqui no Brasil, a temporada 2020 foi cancelada devido à pandemia, você ainda estava nos Estados Unidos, né? Como que foi lá nos Estados Unidos esse período? Também teve todos os jogos cancelados, treinos em casa? Como que foi lá nos Estados Unidos para vocês esse início de pandemia? Eu me formei nesse ano, em 2020. Eu lembro que começou em março, né, os cancelamentos por conta da pandemia. Meu aniversário é 6 de março. E aí a gente fez uma festinha de aniversário para mim. E aí, tipo, dia 8 de março tinha jogo, que era o nosso primeiro jogo dos playoffs. Quando eu entrei no Kansas, o Kansas nunca tinha ido fazia muitos anos que o Kansas não tinha ido pro pós-temporada, que é os playoffs. E nesse ano a gente fez, em 2020. A gente ia fazer história, não sei o quê. E aí a gente ia jogar dia 8 de março. E aí eu lembro que a gente chegou, se vestiu, tava indo pro ginásio, e aí ligaram e falaram, olha, não vai ter jogo. A situação é essa, o Covid está se espalhando nos Estados Unidos, e vai todo mundo para casa. Fomos para casa, a gente ficou trancado uma semana esperando ver o que ia acontecer. Aquela corrida para pegar os papéis higiênicos.
tudo parando, NBA parando, NCAA cancelada, Brasil também tinha cancelado tudo. E aí a gente cancelou as aulas, foi tudo online depois disso. Aí foi assim, tipo, foi na mesma época que do Brasil, e também depois voltou na mesma época que voltou os campeonatos depois no segundo semestre. Ô Mari, depois em 2021, ainda no meio do auge da pandemia, você retorna para o Brasil para jogar na sua terra natal aqui no SESI Araraquara. Como que foi para você esse retorno? Você já tinha em mente essa volta? A questão do Covid fez você antecipar a sua volta? Como que foi todo esse processo? Quando eu estava lá nos Estados Unidos, meu sonho, assim, meus planos eram de terminar a faculdade lá e conseguir ficar lá para ser técnica. Porque tinha a oportunidade de ser assistente técnica do Kansas por 2 anos, e aí tem a oportunidade de virar técnica. Meu sonho é ser treinadora de basquete. Então, eu falei, vou ficar aqui, vou continuar essa vida. E aí, no meio da pandemia, em junho, começou em março, em junho, o meu pai acabou falecendo de Covid. E aí eu falei, quero voltar para casa, quero estar com a minha família. E aí, quando eu voltei, o SESI me chamou para jogar lá. Aí eu falei, acho que vai ser legal tentar essa vida de jogar profissional. Fiz um plano, assim, na minha cabeça de quero jogar profissional aqui, quero ir para a Europa. E aí ver o que vai acontecer depois. E aí foi isso que aconteceu. Gostei bastante, assim, de começar a jogar profissional, tanto que até agora estou jogando. E aí, em 2021, no seu primeiro ano aqui no CS, você recebe o título de atleta revelação, né? Como que foi para você receber esse prêmio individual no seu primeiro ano como profissional aqui no Brasil? Parece até... Eu achei até que eu estava um pouco velha para ganhar esse prêmio, porque eu estava com 24 anos, que eu tinha terminado a faculdade, mas nunca joguei LBF. Mesmo em Americana, eles quiseram me inscrever quando eu tinha 16 anos, para a LBF, mas eu nunca, eu treinava com o time adulto de Americana em 2015, mas nunca joguei LBF, nunca participei. Então, meu primeiro ano mesmo foi 2021 e eu jogava bastante, assim, no SESI. Lógico, tem muita diferença do college para o basquete profissional. Era um jogo muito mais físico aqui no Brasil, eu tive que aprender a lidar com isso. Mas, me divertia bastante, assim, não tinha nenhuma lesão, era ótimo. Ô Mari, e aí em 2022 você disputa a LBF pelo SESI e depois você sai não disputando o Paulista, que o SESI acaba sendo campeão, né? Ficou aquele gostinho de ter ficado mais um tempinho para ser campeão pela cidade natal? Como que foi para você esse processo de saída do SESI? Em 2021, quando eu estava no SESI, 2020 e 2021, foi muito bom, mas como eu falei, no meu plano de cabeça era, jogar e ir para a Europa, porque eu gosto muito de aproveitar essas oportunidades que o basquete me dá, de conhecer outras culturas, conhecer outros países, aprender outras línguas. E em 2021, depois da LBF, eu fui para a Bielorrússia. Então, fiquei muito feliz que o SESI foi campeão, que o SESI cresceu muito como clube, como instituição no basquete feminino, investiu bastante. Fico muito feliz, espero que cresça cada vez mais. Mas meus planos eram outros, então não senti, um gostinho de, senti felicidade pelas minhas amigas que ficaram lá, mas meus planos eram outros, meus objetivos eram outros. Fui muito feliz. Na Bielorrússia eu consegui jogar a Eurocopa, que era meu sonho, jogar a Eurocopa, jogar com as jogadoras que eu vejo jogar na TV. E aí foi isso. 2022 voltei para o SESI, joguei a LBF de novo, depois de ir para a Bielorrússia jogar a Eurocopa. Aí tive várias lesões, saí do SESI, fui para a Espanha, e nisso elas foram campeãs várias vezes, né? Mas, como eu disse, meu objetivo era sempre, conhecer outros países, viver o que o basquete tem para me proporcionar. Ô Mari, e essa questão que a gente vê muito até nos dias de hoje, os jogadores vão para a Europa, jogam lá, acaba o torneio lá, voltam agora para o segundo turno, os playoffs da LBF, que é onde os clubes se reforçam. Como que é para atleta toda essa transição? Porque atleta acaba não tendo férias,
e sempre, a hora que muda de time, chega no time jogando aquele alto nível, né? Como que é para se adaptar no time no meio do campeonato? Para mim, é a segunda vez que eu faço isso. Para mim é um pouco difícil, porque eu estava lá em Portugal agora esse ano e eu vim aqui para o Cerrado agora terminar a liga. Por exemplo, em Portugal eu estava imersa no meu clube, tipo, imersa no jeito que meu treinador queria que a gente treinasse, e todo dia ele ensinava como ele queria e tinha que seguir isso. E eu estava acostumada com as jogadoras e o jeito de jogar e o jeito da arbitragem. Aí vem para cá. E aí, em uma semana, eu tive que jogar. Em 2 dias, eu tive que jogar, aliás. Eu treinei um treino e tive que jogar contra a Blumenau. E aí, para mim, é um pouco difícil essa adaptação de... Poxa, eu tô aqui em outro time, elas já estão acostumadas com o jeito que elas jogam. Eu que tenho que entrar nessa onda delas. Tipo, eu não posso querer imprimir o que eu acho que é ou o que não é. Então, eu tenho mais que aprender. Então, para mim, leva um pouco, umas 2 semanas, para eu pegar na minha cabeça de, tá, elas querem assim, elas jogam assim, o técnico quer assim, e o árbitro é assim. Tipo, o árbitro, se eu relar a mão, não vai dar falta. Aqui no Brasil é assim, e em Portugal não, entendeu? Então, para mim foi um pouco difícil isso, essa adaptação de estar imersa num time e depois ter que estar imersa no outro time rapidamente, porque já está no jogo. E ainda mais aqui no Cerrado, que a gente tem o objetivo de ir para os playoffs, e então são outros objetivos do que estava em Portugal. É muito louco, assim, é uma coisa muito rápida. Acho que do jeito que eu falo já dá para ver que é uma loucura, né? Mas é muito importante se preparar mentalmente para isso. Eu faço bastante terapia, inclusive com a ex-psicóloga do SESI, a antiga psicóloga do SESI, que eu comecei a tratar com ela lá. Faço até hoje com ela, para ter um treino mental de conseguir aguentar essas mudanças, e também fisicamente, né? Tipo, eu tento me preparar especificamente porque eu vou jogar, não só, tipo, vou na academia fazer, tipo, 15 abdominais e 10 saltinhos para estar bem. Não, tipo, tô chegando num contexto que eu vou jogar 2 vezes por semana. Então, eu falo pro meu treinador que me manda treino, me preparo fisicamente para isso, até para o corpo estar mais acostumado. Eu não overtraining meu corpo, tipo, não treinar demais e acabar me estrepando no caminho. Tipo, tentar descansar bastante, dormir. Acho que é importante tudo isso, assim, é um negócio muito complexo. Que às vezes, tipo, o pessoal vê a gente jogando, tipo, né? Às vezes, tipo, eu sempre via, tipo, a Rafa tá jogando em Portugal. No outro dia ela tá jogando no Sampaio, sabe? A gente pensa assim, legal. Mas, tipo, tem todo um trâmite atrás e é muito bom que você pergunta isso, porque às vezes as jogadoras passam por várias coisas nesse caminho e é difícil adaptar, mas vai dar certo. Fora a questão de fuso horário também, né? Que nem você falou que você estava em Portugal, chegou, fez um treino e já foi pro jogo, né? Não, deu tempo de eu ficar uma semana em casa, depois de Portugal, até vir para o Cerrado. E, para mim, essa volta de Portugal para o Brasil é até que ok, porque lá é 4 horas a mais. Então, eu vou dormir cedo e acordo cedo. Então, eu me sinto muito mais produtiva. Agora, quando eu vou do Brasil para a Europa, é horrível, porque, tipo, 4 horas a menos. Então, eu chego lá tá, tipo, 2 horas da manhã, meu corpo tá 10 horas da noite. Então, para mim, o mais difícil é ir para lá, em questão de fuso horário. Mas aqui, uma semaninha que eu passei no Brasil foi ótima, já deu para acostumar. E você comentou da questão dos campeonatos de juiz. Tem muita diferença o campeonato aqui no Brasil para os Estados Unidos, para Portugal, questão principalmente que nem você deu o exemplo de juiz, tem juiz que é mais rigoroso, tem juiz que tolera mais, como que funciona? Tem muita diferença, assim. Por exemplo, aqui no Brasil, você tá driblando e a jogadora tá defendendo, assim, com a mão em você. Eles não vão apitar hand check, que é falta. Eles vão deixar rolar, tipo, a jogadora vai estar lá com a mão, tá lá com a mão, tá lá com a mão. Eles deixam rolar, não vão chamar falta. Agora, em Portugal, se você tocar com a mão na menina e ela tá driblando, falta. Tanto que em Portugal eu saía com 4 faltas. Eu nunca estourei de falta, mas chegava sempre perto disso. E no Brasil, não, porque
No Brasil, nem dou contato direito, porque comparado com todo mundo. E nos Estados Unidos, a diferença é maior, que eu vejo. Tipo, no college, eles não apitam tanto. Eles apitam bastante falta de contato também, mas eles não apitam tanta andada. Tipo, eles vão lá. E tem até, nos Estados Unidos, você pode dar uma passada com a mesma perna e driblar, que não é andada. Agora, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar, todo mundo dá andada dessa bola. Então, quem é americana, quem joga lá, quando vem para o Brasil ou para a Europa, sempre sofre com isso. Andada, sai com 3 turnovers só de andada. E aí, isso que tem que se adaptar sempre, ver o que a arbitragem pede. Aqui no Brasil, eu sei que pode muito contato, é difícil acostumar, mas é só ir observando. Isso que eu ia te perguntar agora. Você acha mais fácil uma brasileira ir para os Estados Unidos ou para a Europa e se adaptar ao estilo de jogo lá? Ou uma americana, uma europeia vir para o Brasil e se adaptar com o estilo de jogo aqui? Eu acho que a americana se adaptaria melhor aqui, por ser mais física. Europeia, eu acho que é difícil acostumar aqui. Eu acho que é difícil para elas, porque a gente é muito, muito físico. E lá é muito detalhe. Elas vão muito bem taticamente, desde a base até o adulto. Elas têm um QI de basquete impressionante, mas o contato já não é tão, não pode tanto contato assim. Em Portugal, na Espanha que eu joguei, na Bielorrússia já era mais contato. O pessoal tacava ali pau. Mas na Europa, assim, Portugal, Espanha, era mais difícil. Acho que é mais difícil elas se acostumarem. Ô Mari, o ano passado, depois da sua passagem pelo São José, você retorna a Portugal, que eu acredito que fazia parte desse seu projeto de voltar para a Europa, né? Como que foi esse convite? Você já conhecia o clube? Você já conhecia o treinador, alguma jogadora? Como que foi esse processo da sua volta para a Europa? Então, quando eu fui para a Espanha, em 2022, depois que eu saí do SESI, eu tive um problema sério na coluna, que era uma hernia de disco, que deixou a minha perna esquerda totalmente atrofiada. Assim, a hernia de disco estava comprimindo meu nervo ciático por muito tempo, e eu jogando e tomando muito remédio de dor. Remédio para dor, remédio para dor, remédio para dor, e tentando jogar. Por quê? O clube lá falava assim, olha, dor nas costas é normal, você faz uma massagem, toma um remédio e joga. E eu falando, tipo, minha perna esquerda, não consigo mexer ela, não conseguia ficar na ponta do pé, e eu tinha que jogar. Até que chegou um momento que eu falei, não, eu tenho que ver o que é. E aí foi ver uma hernia de disco, fiz uma cirurgia, e esse tempo que eu fiquei jogando em cima dela, me deixou 1 ano e meio para voltar realmente, assim. Voltar, tipo, a perna a funcionar, voltar a não ter dor na coluna na hora do jogo, sabe? Fazer todo o trabalho de volta, assim, do corpo. E aí eu falei, pô, eu quero muito voltar para a Europa. Tipo, esse é o meu objetivo. Então, eu fui para São José, joguei LBF. E aí troquei de agente, fui para uma agência que era da Europa. Que eu falei, pô, essa agência vai me ajudar. Aí fiquei esperando para receber um convite para jogar lá. E nada da agência mandar. Aí nos últimos segundos do segundo tempo, que tava, tipo, a temporada na Europa começa em setembro, finalzinho de agosto, apareceu essa proposta de Portugal, com uma nova agência, que não foi a agência da Europa. E aí eles falaram, pô, você vai lá, não conhecia ninguém, mas eu sei que esse clube que eu joguei, jogou já a Ramona, a Isabela Ramona, jogou a Letícia, a Josefina, jogou a Aline Cristina, que é do SESI, elas já jogaram lá. Então falei com elas e falei, pô, eu vou pegar essa oportunidade, que é um jeito de eu entrar de novo na Europa, sair um pouco do Brasil de novo, e não conhecia nada, não conhecia ninguém do time. Elas me conheciam do TikTok, mas eu não conhecia ninguém. Mas depois a gente ficou super amigas lá, eu e as meninas. O treinador não era tanto meu amigo, mas eu gostava muito dos treinos dele. Eram treinos muito, muito bons, muito competitivos. Eu melhorei demais lá, principalmente na defesa, que a gente fazia treinos de defesa todo santo dia. Mas foi isso, assim, foi uma experiência muito boa. Eu espero voltar lá um dia, quem sabe na próxima temporada.
mas não sei ainda. Ô, Mário, você comentou da questão da lesão. Como que é para o atleta a hora que está ali jogando e sente ali o estalo, sente aquela dor mais aguda, já percebe na hora, pela experiência de vocês atletas, que é uma lesão mais séria, ou no caso percebe que é uma lesão mais leve, que é melhor sair para não estourar de vez? Como que é para o atleta ter esse feeling na hora de sentir ali a lesão? É difícil, assim, saber, porque eu acho que todo atleta é muito competitivo, sabe? Tipo, quer ganhar e quer estar ali na hora da vitória, sabe? Quer ajudar a todo custo. Então, às vezes é difícil saber, pô, essa dor é séria, ou essa dor não é. Claro, se for uma dor, uma lesão que você já passou, por exemplo, já torceu o joelho, já sabe como é, aí tem que sair. Mas, às vezes, eu já tive dor no ombro, que eu continuei jogando, porque era, tipo, disputa de terceiro lugar, ou era semifinal, e eu continuei jogando, e depois eu fui ver, tipo, tinha rompido o ligamento do ombro, sabe? E continuei jogando porque, pô, precisava muito. Então é difícil, assim, saber, porque a gente é muito competitivo mesmo. Mas é importante também saber, porque a gente precisa do nosso corpo para trabalhar. E nessa época da minha coluna, eu não tinha muita noção disso. Tipo, eu queria a todo custo jogar, e a todo custo estar ali na quadra, porque era o meu sonho jogar na Espanha. Sempre quis jogar na Espanha e ter a oportunidade de jogar na divisão 1 da Espanha. Então eu tava lá e eu falava, pô, eles estão falando que é só um remedinho. Eles estão precisando de mim, o clube precisa de mim. Eu quero estar ali, sabe? Eu quero estar na quadra. Então eu ia lá e tomava o remedinho, o que fazia da minha lesão pior. Fazia minha lesão piorar. E eu não sabia, tipo, eu não tinha noção de que o que poderia acontecer, sabe? Então, eu acho que todo atleta passa por isso um dia, tipo, você sente que você não tá ajudando. Se você falar, pô, tô com dor na coluna, não vou jogar hoje. Aí você vê as 11 meninas do seu time dando a vida na quadra e você lá, mas será que essa dor eu poderia ter superado? Porque tal menina tá superando uma dor no joelho. Então eu ficava assim na minha cabeça, sabe? E foi bem pior também, tipo, foi nessa época que eu aprendi que eu tenho que respeitar meu corpo, porque antes de ir para a Espanha eu estava no SESI, e aí eu comecei a sentir uma dor no pé, que era uma fascite. E aí eu falava para a físio, pô, tô com muita dor no pé. E ela falava, então, ó, a gente vai fazer um plano, você só vai jogar 3 minutos por quarto. Beleza. Só que chegou um jogo que eu não aguentava jogar. Tipo, eu não ia aguentar jogar. Meu pé parecia que alguém tava socando um martelo no meu pé, um prego. De tanta dor. Não sei se você já teve fascite. E aí, falei pra ela, olha, eu não vou conseguir jogar o próximo jogo. Não vou. Aí, teve toda uma desconfiança do clube, de quem trabalhava no clube na época, pensando que eu tava me guardando para outras oportunidades lá pra frente. Sendo que eu sempre dei a minha vida para jogar basquete, sabe? Mesmo que é para jogar na quadra ali do Pau Seco, ali de Araraquara, ou se é para jogar na NBA, tipo, eu sempre dei a mesma energia para as duas coisas. E aí ele teve toda uma desconfiança do clube, achando que eu estava mentindo, a minha lesão. Aí eu comecei a ter dor na panturrilha, aí comecei a ter dor na posterior. E a gente nunca achava o porquê dessa dor. E aí eu começava a desconfiar de mim mesma. Eu falava, gente, eu tô ficando louca, porque não é possível, eu sinto muita dor para jogar. E eu não quero sentir essa dor. Eu quero, tipo, estar na quadra, eu quero jogar, quero ajudar minha equipe. E aí, no final do meu contrato, eu fui para a Espanha e descobri que todas essas dores eram decorrentes de uma hérnia na coluna que eu já tinha, mas eu não tinha dor na coluna ainda. Comecei a ter depois. Então, se eu tivesse respeitado meu corpo e tipo, confrontasse mais sabendo da minha dor, eu não teria passado por tudo isso. Eu acho que todo atleta passa por isso algum dia, em que as pessoas duvidam das lesões, mas hoje em dia eu só penso assim, pô, se eu tô sentindo muita dor e eu já sei o ponto da dor que não é legal, eu não treino, eu não jogo. Porque é meu corpo. Depois eu saio daqui, eu saio de qualquer clube e eu preciso do meu corpo. Então eu aprendi isso da pior maneira.
Ô Mari, ainda falando da questão das lesões, como que é para atleta, principalmente a parte mental da atleta, quando vem o diagnóstico ali, o resultado da lesão, igual essa lesão que você falou que ficou mais de um ano parado, que aí vem o resultado que aí fala, ó, você vai ficar tanto tempo parado. E aí você está numa fase final de campeonato, está em playoff, você sabe que vai perder a temporada. Como que fica a cabeça da atleta nesse choque a hora que recebe a notícia e depois o preparo para cirurgia quando é necessário, fisioterapia, até você retornar? É muito difícil, porque, por exemplo, você vive o basquete, eu vivia o basquete de manhã e à tarde, todo dia, né? 2 vezes por dia, estava lá treinando, assistia basquete era a minha identidade. Então, de repente, alguém falou assim, olha, você não vai poder fazer nada por um ano e meio. Não, por um ano e meio não. Primeiro era por 3 meses. Aí depois, pô, não sei quando vai voltar o seu nervo, porque o meu nervo não voltava a funcionar, o nervo ciático. Então, não sei quando vai funcionar. E aí, ficava desesperada. Por quê? Porque eu queria, além de ser meu trabalho, que é como eu ganho dinheiro, era também tipo, uma coisa que eu gostava de fazer. Então, no começo, eu não conseguia lidar com isso, assim, não conseguia, ficava bem triste, não sabia o que ia ser da minha vida. E aí, depois, tipo, a terapia me ajudou bastante, porque aí eu comecei a pensar, pô, nesse tempo que eu tô fora, que eu tô tentando me recuperar, tem o tempo que eu vou na fisioterapia, tem o tempo que eu vou na academia, mas tem que ter um tempo que eu vou aprender a fazer outras coisas. E foi aí que eu comecei a fazer vídeos no Instagram, vídeos no TikTok, aprimorar mais, que eu me formei em comunicação lá nos Estados Unidos. Então eu falei, pô, eu podia investir mais nisso, né? Porque minha vida não vai ser basquete para sempre. Tipo, por mais que eu queira jogar até 100 anos, nem que for, tipo, um rachão por semana até 100 anos. Mas não vai ser assim para sempre. Então eu preciso deixar outras coisas. Então comecei a investir nessa parte do Instagram, da internet, postar mais conteúdos. E aí foi aí que eu aproveitei o ruim e fiz uma coisa boa, né? Ô Mari, e nesse ano você retornou recentemente agora para o Cerrado, um clube novo, com um projeto novo para o basquete feminino, que já tinha o projeto na base, agora o time adulto feminino. Como que foi para você saber desse projeto, conhecer o projeto e aceitar vir para o Cerrado, onde já tinha também grandes jogadoras no elenco? Eu sempre achei o Cerrado, desde que começou assim, o projeto esse ano, uma ótima oportunidade, principalmente para a Liga, para ter mais ali um estado na Liga de Basquete Nacional, né? Que geralmente era só tipo São Paulo, Santa Catarina, Maranhão. Aí é legal ter tipo Brasília também, aí agora tem também Paraná, né? Aí quando tinha também lá no Recife também era ótimo. Eu acho muito importante ter times do Brasil espalhados pelo Brasil na liga, então fiquei bem feliz. E também as jogadoras que eles contrataram de muita qualidade. Lógico que é um time novo, demorou um pouco para engrenar, para todo mundo se encaixar, né? Mas é um projeto bem, bem legal, assim, que eles estão investindo no basquete feminino. Quando eles me chamaram para vir, eu quis muito e estou bem feliz, assim, espero que a gente consiga os objetivos de ir para o playoff, de melhorar no campeonato, e que o projeto consiga ir para os próximos anos também. Porque também tem base aqui, eles investem na base, isso é muito importante. E é assim que o basquete feminino vai continuar lá em cima, sabe? Com projetos que tenham base, que tenham gente vindo no futuro. Ô Mari, da sua primeira LBF para a LBF atual, a gente vê muitas mudanças, principalmente questão de estrutura, número de clubes, mas você que já jogou fora também, na sua opinião, o que falta para o basquete feminino aqui no Brasil estar no patamar que realmente merece o Brasil? Precisa de mais times, de mais apoio, de mais patrocínio? O que falta para o Brasil dar aquela alavancada no basquete feminino? Olha, tendo a experiência que eu tive lá fora, eu gosto bastante de como a liga aqui leva as coisas, assim, no sentido de... Eu sou da parte da comissão das atletas na liga.
Então, a gente sempre está nas reuniões, sempre está conversando em como melhorar a liga, nas coisas que não estão legais. Isso já é importante, ter uma comissão de atletas. Isso já não tem, por exemplo, na Liga de Portugal. As atletas não têm a voz de falar, pô, a gente quer isso, sabe? Mas aqui eu vejo que a gente está tentando melhorar, está dando passos para melhoras em todo ano, e isso eu gosto bastante. O que melhoraria aqui? Eu não sei, eu acho que talvez o Brasil está bem mais bem visto internacionalmente, assim. De tipo, pô, essa liga realmente é boa, tipo, as jogadoras de fora querem vir para cá, tem uma estrutura boa, os times estão pagando em dia, os times estão pagando bem. Eu acho que precisa mais disso, e acho que é isso, assim, tipo, mais investimento em trazer mais olhos internacionais para a liga, porque nacionalmente ela tá bem, assim. Eu acho que poderíamos investir um pouquinho mais na mídia dela, em relação a compartilhar mais vídeos de jogadoras jogando, né? Tipo, mostrar bons momentos dos jogos, mas só isso também. Tipo, acho que também tem muita gente que é muito engajada aqui, que tem feito, como você, por exemplo, tem feito a liga crescer, assim, no patamar da internet, da mídia, sociais. Isso é bem importante. E tem outras pessoas também que fazem de tudo para popularizar, assim, o basquete feminino no Brasil. Eu acho que vai dar muito certo, assim, no futuro. Hoje em dia, né, o pessoal não sai da internet, as crianças. Então, a gente consegue trazer elas assim. Então, acho que é importante, mas acho que é mais isso. A liga melhoraria trazendo mais, tipo, olhos internacionais para ver a qualidade da liga. Por exemplo, em Portugal, que eu joguei, nem todas as jogadoras eram profissionais. Elas tinham outro emprego além desse. Então, a gente treinava à noite, elas saíam do trabalho e iam. Pô, isso é legal, porque elas tinham bastante amor por basquete, por sair do trabalho e treinar forte. Importante. Mas aqui no Brasil, todo mundo é profissional, todo mundo só faz basquete. Isso também é muito importante. E quanto mais a liga se profissionalizar, melhor também. Tipo, todo mundo tem um contrato CLT, seria top, que nem no futebol. Todos os jogadores são CLT, tem direitos trabalhistas, seria top. Hoje em dia a gente tem Corinthians e SESI, que tem o CLT, mas se todos os times tivessem isso, aí, top. Ô Mari, você que já jogou por vários ginásios aqui no Brasil, em todas as LBF que você passou, qual que é o ginásio mais chato que você já foi jogar contra, que a torcida fica ali no pé, faz muito barulho e que acaba atrapalhando um pouco? Teve dois. Quando eu jogava no SESI, a gente foi jogar em Sampaio, né, no Maranhão. E foi um jogo que eu lembro que eu roubei uma bola e eu tava indo no contra-ataque. De repente ficou muito esfumaçado. Aí foi ver, a torcida tinha soltado o sinalizador no meio do jogo. E estavam lá, tipo, todo mundo xingando e falando. E você ia arremessar, o pessoal falava, e vai dar bom? Lá e no Rio de Janeiro, que é um ginásio bem apertado. O pessoal lota e o pessoal vai com tudo. Tipo, a gente perdendo o jogo ano passado e eles lá estavam xingando a gente. Mas é bem legal, eu gosto, assim. Eu gostaria de jogar para equipes com a torcida assim, com certeza. Mas jogar contra é bem chato. Aí eu vou confessar para você que de todas as atletas que eu bati papo, os treinadores, todo mundo fala esses dois clubes, tanto o Sodier quanto o Sampaio. Todo mundo escolhe os dois como os mais chatos de jogar contra. Mas é assim mesmo. Ainda, tipo, tem o fator que lá é muito quente, no Rio e no Maranhão. Aí você tá aquele calor e todo mundo... Ixi, é difícil mesmo. Que é justamente o que eu ia te perguntar agora, que a gente vê na LBF jogos em vários horários diferentes, né? 11 horas da manhã, 4 horas da tarde, jogos à noite. Você tem alguma preferência por horário ou para você não interfere o horário do jogo? Eu não gosto muito do jogo à noite, assim, tipo, 8:30 da noite. Assim, pra mim, jogaria em qualquer horário, ok. Tipo, eu amo 4 horas da tarde, por exemplo. Eu jogaria em qualquer horário, mas tipo, 8:30 da noite a gente joga,
aí acaba o jogo umas 11 horas. 9h30, 10h30. Sai do ginásio umas 11 horas. Aí não tem nada aberto para comer. Horrível. Aí, 4 horas da tarde, perfeito, porque você acorda, tem seu tempo, assim, de se arrumar, de pensar, vai pro jogo, depois do jogo tem tudo aberto, você pode jantar tranquilo, vai para casa, pegar um ônibus, tranquilo. 11 horas da manhã não, aí você tem que acordar cedo e para jogar, mas também o jogo acaba bem à tarde, assim, então não sei. Mas à noite eu não gosto muito não, por causa disso, por causa da questão de depois do jogo. E falando de jogo, domingo vocês têm um jogo importante contra a Santo André em casa, né? Que é considerado uma final antecipada, assim como todos os jogos desse segundo turno, né? Como que tá a preparação, que não tem muito tempo de descanso, né? Teve o jogo recentemente contra Campinas, pouco tempo para recuperar, treinar e que já tem outra decisão, né? Exatamente. A gente tem que ganhar, né, do domingo. E a gente vai se preparar. Tem quinta, sexta, sábado para se preparar. Então, 3 dias é até que bastante. Santo André é uma equipe muito forte, tem crescido bastante. Eu gosto bastante do treinador delas, o Choco. Ele dá bastante confiança para elas, mesmo elas sendo novas. Ele dá muita confiança para elas. Elas jogam bem livre, assim. Então, vai ser difícil. Mas eu tenho certeza que a gente vai sair com um plano para deixar o jogo difícil e sair com a vitória, né? É isso que a gente quer no final. Ô Mari, depois do jogo de domingo, um jogo especial para você, né? Você vem para Araraquara junto com o Cerrado jogar contra a equipe da sua cidade natal, né? Você já jogou várias vezes contra ex-equipes, mas como que vai ser para você esse confronto contra a equipe que você iniciou, a equipe da sua cidade natal? Você já tem projetado esse confronto ou o pensamento está 100% no de domingo ainda? Ainda não pensei no do SESI, o pensamento está no de domingo, mas é muito especial lá. Lá eu joguei lá ano passado, contra o SESI também. Minha família vai toda ver, a gente mora lá do lado, né, como eu disse. Mas estou feliz, assim, de voltar para casa, ver minha família, poder jogar na frente deles. E assim, é isso, assim. Mas não estou pensando muito, agora que você me fez pensar. Ô Mari, que nem você comentou agora há pouco sobre questão de redes sociais, crianças tendo acesso à internet mais fácil. Como que é para vocês ter esse contato, as crianças, principalmente nos jogos a gente vê que as crianças vê você, pede foto, pede um autógrafo, já te reconhecem, que lá atrás não tinha essa facilidade, esse acesso tão fácil, né? De assistir os jogos, de saber quem que são as jogadoras. Como que é para você ter esse carinho do público, da torcida, mesmo em jogos fora de casa? Eu tenho todo esse trabalho no Instagram, já faz 2 anos, né? Então as crianças assistem bastante e quando elas me veem nos jogos, elas sempre pedem para tirar foto, para falar comigo. Eu fico bem feliz, assim, porque o meu objetivo principal é inspirar elas a jogar algum esporte, nem que for preferência basquete, né? Mas algum esporte, porque eu acho que o esporte é muito importante no desenvolvimento das crianças. Como a gente falou do Gil, que ele queria formar cidadãos, eu acho que o esporte é a principal maneira de você trazer uma criança para o caminho bom, assim, para se tornar um cidadão de bem, assim. Então, fico muito feliz, assim, que elas me reconheçam, que elas vão nos jogos, mas o meu trabalho mesmo é que elas me vejam na internet, assim, que elas possam ver e falar, pô, a Nani foi e jogou basquete, eu posso também. Aí eu compartilho bastante história de jogadoras no meu perfil, para que elas vejam também, tipo, pô, a tal mulher chegou onde ela chegou, tipo, eu posso também, tipo, como inspiração para as crianças, assim. Porque para mim, a minha inspiração, quando eu era criança, era a Roseli, que ela é do SESI, que ela é de Araraquara, e ela foi minha treinadora no SESI, quando eu era criança, Roseli Gustavo. E ela foi campeã mundial de basquete. Então, quando eu via ela em Araraquara, eu falava, nossa, se ela conseguiu, tipo, ela saiu de Araraquara, eu também consigo, tipo.
E isso é bom, porque, tipo, dá espelho para as crianças, dá algo que elas possam se espelhar, assim, que é palpável, que é possível. Ô, Nani, o que a Nani de hoje falaria para a Nani lá de trás quando estava começando? Você mudaria alguma coisa na sua carreira? Mudaria alguma proposta de clube que você aceitou, mas hoje, olhando diferente, você faria diferente? Que nem eu disse, acho que a única coisa que eu mudaria é com quem eu iria para os Estados Unidos. Eu não iria com o técnico que me enganou. Que eu não quero passar por isso de novo. Não gostaria de passar por tudo que eu passei de novo. Tem caminhos bem mais fáceis de ir para os Estados Unidos sem passar por isso. Então, acho que eu falaria, minha filha, não vai com ele. Vai com outro, tipo, acha outra pessoa para te ajudar. Mas, no fim, é isso. Assim. Ô, Nani, você ainda que é nova no basquete, tem 28 anos, a gente vê jogadores jogando até mais de 30 anos. Você sonha em voltar para a Europa? Você sonha em voltar para os Estados Unidos? Você já pensa mais agora continuar a sua carreira aqui no Brasil? Quais são os seus pensamentos médio e longos prazos? Eu queria jogar um pouquinho mais na Europa, né? Que nem eu falei, tipo, aproveitar as oportunidades que o basquete me dá, de poder viajar, conhecer outras culturas. Gostaria, sim, de voltar para a Europa. Não sei para onde ainda, mas vou tentar na próxima temporada ainda. Se eu ver que não tá dando mais, eu faço meus planos de ficar para o Brasil, aí fazer outra faculdade, ter uma casa, aí sim parar mesmo. Porque eu não posso ter nada disso. Agora que eu vivo nessa vida de viajar, eu não posso ter, tipo, uma casa que eu cuido, um cachorro que eu queria ter, um gato. Então, tem que esperar um pouco. Mas meu plano agora é aproveitar um pouquinho mais da Europa. E você comentou da questão do seu perfil, que você conta histórias de outras jogadoras, para as crianças, para quem está começando a ter como inspiração também. Mas qual que é o principal legado que você pretende deixar quando você terminar a carreira e lembrarem da Nani jogadora? Acho que... boa pergunta. Acho que deixar esse legado de que dá para jogar e ter outro emprego ao mesmo tempo. Tipo, dá para jogar e o basquete não ser a sua identidade, assim, total. Que dá para, tipo, superar as lesões e continuar jogando. Que dá para aproveitar a vida enquanto joga, sabe? E mesmo assim, tipo, ser profissional. Acho que eu quero deixar esse legado também. E jogar também com alegria. E é isso, quero que as pessoas pensem, tipo, pô, a Nani era apaixonada por basquete mesmo, mas ela viveu outras coisas, tipo, ela abriu caminhos para outras coisas, sabe? Eu acho que hoje em dia, ainda, o pessoal não está acostumado com atleta fazendo conteúdo, igual eu faço, né? Tipo, eles falam, pô, mas você é atleta profissional e comenta jogos? Você é atleta profissional e faz vídeos? Então você não leva o basquete a sério. Não, tipo, eu consigo levar. Tipo, eu sou uma pessoa normal, eu consigo jogar e fazer vídeos nas minhas horas vagas, sabe? O pessoal não entende muito isso, eles acham, pô, você tá focando em outra coisa. Não, tipo, eu quero que as pessoas aprendam isso, eu quero que elas, quando elas lembrem de mim, elas lembrem, pô, a gente na época achava que não dava, mas a Nani fazia, pô. Isso. Ô, Nani, eu queria agradecer você por ter aberto um espacinho na sua agenda aí para a gente fazer esse bate-papo. Já deixo o espaço aberto para quando você quiser voltar com novos projetos, outros bate-papos para a gente fazer. E eu queria que, para encerrar, você deixasse uma mensagem para todo mundo que te admira, que te segue pelas redes sociais, que te acompanhou em algum dos clubes que você passou, em especial a torcida do Cerrado agora. Deixa uma mensagem para todo mundo que acompanha a Nani jogadora ou a Nani influencer. Bom, queria agradecer a todo mundo que me segue, que compartilha minhas coisas, que tá sempre ali comentando, que tá sempre ali vendo meus vídeos. Vocês são muito especiais para mim. Também queria agradecer quem me acompanha na carreira de basquete mesmo, que se inspira, que
tá sempre me apoiando, mesmo com as derrotas, com as vitórias, porque elas no final, o que mais importa para mim é as pessoas que eu conheço no meio do caminho. Por exemplo, ontem aqui em Brasília, uma mãe me deu um monte de pote, porque semana passada eu postei no meu stories que eu não tinha achado nenhuma loja que vende pote e vasilha mais barato. E ela veio e falou, olha, eu fui no mercado e lembrei de você. Me deu um monte de pote. E aí é isso que me deixa feliz, porque não é só vir jogar, ganhar, perder, ficar triste, ficar feliz. Não, é conhecer as pessoas no meio do caminho. Eu sempre quero lembrar das pessoas. E esse é o meu recado que eu tenho para vocês, que, lembrem que no final o que importa é as pessoas que estão do nosso lado, sabe? É isso. Queria agradecer você mais uma vez, agradecer também a Mari, a assessora do Cerrado, que fez essa ela é top, ela é top. Fazer esse bate-papo. E a gente tem um encontro marcado, quarta-feira que vem aqui em Araraquara, um encontro presencial, e aí a gente faz um outro bate-papo ao vivo. E falando em Gil, tem coisa especial nesse dia aí, que eu não posso falar. Aí sim, então estaremos lá, então mostraremos ao vivo tudo que vai acontecer nesse jogão de quarta que vem em SESI e Cerrado. É isso. Obrigada. Obrigado, Nani. Obrigada, Felipe.